Os que zombaram pagaram preço. E os que zombam hoje pagarão preço se não se arrependerem. Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia aqui comigo. Sempre é uma alegria saber que você está aqui acompanhando todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das 15. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu vou pedir de novo para você se inscrever neste canal, para você me acompanhar, me ajuda a evangelizar. A sua interação aí, o seu comentário, isto ajudará a YouTube levar isso mais longe. Nós já estamos em várias nações do mundo, estamos fisicamente trabalhando em 12 países, fazendo a obra de Deus na evangelização. E através desses vídeos, nós também estamos avançando pelo mundo, deixando a palavra de Deus registrada. Hoje estaremos falando sobre a crucificação de Jesus, o nosso Salvador. O texto que vou tomar aqui por base é Mateus 27, verso 27 também. Tem sobre o título, a epígrafo do texto, os soldados zombavam de Jesus. Momentos da finalização do ministério de Jesus na terra. Diz assim o verso 27, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, esse governador é o Pilatos. Levaram Jesus ao pretório, que é o lugar de julgamento. Reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe suas vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e o colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelharam-se, dizendo, começavam a zombar, salve rei dos judeus. Cuspiram, zombaram e depois tiraram o manto e vestiu a sua roupa e levaram para crucificar. A crucificação. Ao saírem, verso 32, ao saírem encontraram um homem de Cirene. Cirene é um lugar, uma cidade, chamada Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que é Calvário, que quer dizer também caveira. Nós tivemos neste lugar lá no Israel, e realmente parece mesmo um crânio assim, uma rocha. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber, porque este fel que eles davam, este vinagre que eles davam para os condenados que iam ser crucificados, era para apressar a morte. E Jesus queria terminar o tempo dele na originalidade, no natural, ou seja, não aceitou anestesia e queria cumprir tudo aquilo quanto ele foi chamado para cumprir. E a cruz era a forma pior que tinha de assassinar alguém. Os romanos não gostavam nem de pronunciar isto, porque era a pior condenação, sacrifício. Ali somente pessoas malditas, pessoas pecaminosas, que eram levadas para esta cruz, e eles ali deixavam, às vezes, crucificavam e ficavam dias se desfazendo, e as aves do céu iam comendo aquela carne daquela pessoa. Então, cruz era o maior sacrifício que existia na época. A maior penalidade que existia na época era o sacrifício na cruz.
Depois de versos 35, depois de crucificarem, dividiram as vestes, ou a roupa, tirando sorte, e isto era para cumprir o que estava escrito nas Escrituras. O verso 36, sentando-se, vigiavam ali, por cima da sua cabeça, também colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita, outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insulto, balançando a cabeça, dizendo: se você é mesmo filho de Deus, então salva-se a si mesmo desta cruz. E, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes também, e mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo: salvo, ou outros, e não, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora dessa cruz, se tu é o rei de Israel. Era a zombaria tremenda. Então, a partir do verso 45, foi a morte de Jesus. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Observa que sempre Jesus dizia: meu Pai, nas orações, em tudo ele falava do Pai. Até mesmo lá no jardim de Getsemane, onde ele estava orando, ele chama pelo Pai. Aqui ele diz: meu Deus, meu Deus. E quando alguns viram ele que chamando, disseram: ele está chamando por Elias. E outros quiseram levar vinagre para outra vez. E outros diziam que não, que deixava para ver se Elias viria a socorrer. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou também o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. De alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos tinham morrido, foram ressuscitados. E é interessante que foram ressuscitados, o texto está dizendo, mas não saíram do sepulcro. E aí vem o verso 53, diz assim: e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus entregou o seu espírito, que ele foi morto, que ele entregou o seu espírito, então, naquele momento, os sepulcros abriram. E então, foram abertos os sepulcros, mas não tinha saído ninguém do sepulcro. Mas o véu do templo rasgou do lugar que separava o santo dos santos, do lugar santíssimo para o lugar santo. Havia um véu ali, e diz o historiador Joséfo que este véu separava o santo dos santos. Ele tinha de comprimento 9 metros e 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. E era tão grosso como palma da mão de um homem. Então, no momento que Jesus entrega o seu espírito, ele rasga em 2, de alto a baixo. Isso revela que foi rasgado por Deus. Significa que a morte de Jesus concedida aos pecadores um novo acesso a Deus. Isso está
em Hebreus, capítulo de número 6. Então, hoje nós temos acesso ao céu. Hoje, como Jesus diz para Natanael, quando ele disse que ele conhecia, que ele tinha visto Natanael antes de Felipe haver mostrado, trazido Natanael, ele disse, eu vi você debaixo da figueira. Natanael acreditou nele. Disse, então tu és o Cristo, o rei dos judeus, o Messias, né? E aí Jesus responde para ele, falou, você está acreditando porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Ele disse assim, verão coisas maiores, verão o céu aberto e o Filho do Homem subindo e descendo, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então o céu aberto, Jesus diz lá para Natanael, é exatamente isso aqui, momento que foi rasgado o véu. Agora vocês imaginam um véu de 18 de comprimento por 9 de largura, da grossura da mão de um homem, ele rasgou de cima a baixo. Isso prova que Deus, ou que Jesus era o Deus, era o Filho de Deus, quando ele entregou o seu Espírito, o véu rasgou do santuário em duas partes. A terra tremeu, as rochas partiram, os sepulcros abriram, e os corpos muito santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois, foram ressuscitados, mas não saíram do sepulcro. Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É um mistério. Então, quando tudo isso estava acontecendo, enquanto alguns zombavam de Jesus, outros acreditavam em Jesus. Assim é como hoje. Uns acreditam e outros zombam ainda. Mas os que zombaram pagaram preço. E os que zombam hoje pagarão preço se não se arrependerem. O verso 54 diz assim, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamavam, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Observa que o centurião também era romano. Então, muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e mãe de filho Zebedeu. Amados, a morte do nosso Senhor, a morte do nosso Salvador, tudo isso ele pagou. E quando ele gritava, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, ele estava dizendo que estava pesado e que era muito pesado, porque ele estava. Mas ali não era a dor dos pregos, ali não era a dor da coroa de espinho, ali não era a dor dos chicotes dos soldados, ainda que os chicotes dos soldados romanos era um chicote que arrancava até carne do corpo, mas ele gritava, ele dizia porque era pesado ali, era os pecados. Ele estava levando o pecado da humanidade. Aleluia. Esse foi o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus da retaliação. Era um sofrimento, sim, era dores. Mas o que é que pesou, que doeu mais em Jesus? Jesus foi crucificado como um malfeitor. Ele foi levado
como um maldito. Ele se entregou por pecado, por nossos pecados. Então, esse pecado que levou sobre si, diz Isaías 53, é isso que pesou, isso que dói nele. É isso que fez ele chorar lágrima de sangue no Getsemane. É isso que fez ele gritar: meu Deus, por que me desampararam? É o peso do pecado que Jesus levou sobre ele. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Precisamos refletir nisso e valorizar mais o sacrifício do nosso Senhor. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor, eu quero te agradecer pelo sacrifício. Meu Deus, por ter nos salvado. Senhor, por não ter desistido, Senhor. Meu Deus eterno, ter nos alcançado, Pai. Senhor, ter perdoado os nossos pecados e ter dado-nos o direito, Senhor, de ser chamado teu filho. Meu Deus, Pai bendito santo, se a tua paz sobre nós, se o teu poder, a tua unção, continua, Pai amado, dando-nos graça para que nós possamos continuar fazendo a tua obra nessa terra até o dia da tua volta, para a glória do teu nome.